Abra aí na página 44. Página 44. Raízes exatas em que? Né? Capítulo 6, para a gente finalizar essa parte aí, certo? Raízes exatas em que? O que é que? Que é números racionais. A gente já viu isso, não é isso? A gente já viu raízes aí. A gente já viu o conjunto dos números racionais, né? Aqueles números podem ser decimais ou que estão em uma fração, então são chamados de números racionais, certo? E aí você tem alguns exemplos, né? E aí você tem algumas raízes de fração. É o mais importante para a gente ver aqui, certo? Você tem nessa página também 44 raízes aproximadas, né? Eu não vou cobrar muito isso de raízes aproximadas, porque não é tão cobrado assim em matemática, e não é tão importante. Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas se atenham mais à questão lá da raiz, né, de números decimais e de fração. Tenham mais atenção nisso. Eu vou falar um pouquinho sobre raízes aproximadas, dar o exemplozinho do livro aí, né? Mas fiquem mais atentos às frações com números, né? A fração ali, por exemplo, você tem ali raiz quadrada de 25 sobre 49, né? Vocês vão ver como a gente vai fazer isso, certo? E também a questão o exemplo B aí, por exemplo, que tem a raiz quadrada de números decimais, certo? Então fiquem mais focados nesses dois, que são os dois mais importantes que a gente vai utilizar ao longo do ano. Ano que vem a gente vai utilizar muito também no nono ano, certo? Então, ó, no início aí ele tem assim dizendo, ó, que 5 sobre 7, né? Elevado ao quadrado. Ele está dizendo aí que isso vai dar o quê? É a mesma coisa que 5 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. A gente já viu isso, né? Lá em potência. Então 5 ao quadrado é 25 e 7 ao quadrado dá 49, não é isso? 49, certo? Beleza? Então ele vai dizer assim, ó, raiz quadrada disso vai dar quanto? Ó, gente, é muito simples, eu posso fazer já direto aí. Porque raiz de 25 e raiz de 49, eu posso separar dessa forma, ó. Raiz de 25 sobre raiz de 49. Quanto é raiz de 25? É 5. E quanto é raiz de 25? É 5, né? E quanto é raiz de 49? É 7, ó, o resultado. 5 sobre 7. Professor, se eu já quisesse fazer direto 5 sobre 7, poderia? Porque é raiz de 25 e raiz de 49? Pode. Mas você também pode fazer isso aqui, ó. Separar. Sempre que você tem uma raiz de fração, ó. Uma raiz quadrada de fração, você pode separar em duas raízes separadas, ó, a raiz do número de cima com a raiz do número de baixo. E aí você faz. Se é uma raiz exata, fica mais simples, né? Raiz de 25, raiz de 49. 5 sobre 7. Beleza? Então, no exemplo A aí do livro, ó, dá uma olhadinha no exemplo A aí rapidamente, ó. Presta atenção. No exemplo A ele diz assim, ó. Raiz, né? Peraí, rapidamente que o piloto não tá muito legal. Ó, ele diz assim, raiz de 9 sobre 25, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que raiz de 9 sobre 25 de uma fração eu posso resolver direto, eu posso separar em duas raízes diferentes, ó. Raiz de 9 sobre raiz de 25, certo? Eu separei a raiz maior em duas raízes diferentes. Ou se você já sabe que raiz de 9 é 3 e raiz de 25 é 5 e já quiser colocar o resultado, fica a critério de vocês. Mas se quiser separar para não se perder, você vai dizer quanto é raiz de 9? É 3, né? Quanto é raiz de 25? É 5. Então eu tenho aí 3 sobre 5. Beleza? Esse é o resultado da raiz de 9 sobre 25, ok? Eu resolvo as raízes ou então separo em duas raízes diferentes e resolvo. Ou para quem já tem uma prática maior, para quem já entende que raiz de 9 é 3 e raiz de 25 é 5 e já quiser colocar o resultado, ótimo. Se não, separa em duas raízes diferentes e acha o resultado, beleza? Fica a critério de vocês. Quem tem mais facilidade faz de uma forma. Quem tem medo de se atrapalhar, separa em duas raízes diferentes e resolve, beleza? O importante é que o resultado final dê no mesmo, ok? Nessa letra B, no exemplo B aí, ó, presta bem atenção. O B é um pouquinho diferente, ó. No B aí a gente tem o quê? Ó, a gente tem assim, raiz quadrada de 0,04, né? Professor, isso é um número decimal, certo? Número decimal a gente viu que é número racional, né? Faz parte dos números racionais, né? 0,04 faz parte dos números racionais. Aquele Qzinho lá é um Q de números racionais, ok?
Beleza. Como é que eu vou resolver isso, professor? Como é que eu vou resolver raiz quadrada de 0,04? Gente, vocês concordam comigo que raiz de 0,04... Ó, só um segredinho que eu vou contar para vocês aqui. Qual é o último número que tem aqui? É o 4, né? Então ele vai para onde? Ele vai para o... Ó, o último número depois do 0 é o 4, né? Então você bota ele aqui em cima, 4, né? E tem quantos números depois da vírgula? 1, 2. Vai ser 4 dividido por 100. Olha o que foi que eu fiz. Peguei o último número que é diferente de 0, ó, 4, coloquei no numerador. Peguei e contei quantas casas tem depois da vírgula, ó. 1, 2. Então eu tenho 100. Professor, se tivesse só uma casa... Se fosse isso aqui, professor, como seria 0,4? Não seria 100, seria 10, não é isso? Porque só tem um número depois da vírgula. Mas como tem 2, né, 0,04, aqui vai ser 100. Beleza? Agora eu já consigo tirar da raiz, não consigo? Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa que raiz de 4 e raiz de 100. Concordam comigo? Ó, raiz de 4 e raiz de 100. Coloquei em raízes separadas. Quanto é raiz de 4, gente? É 2. E quanto é raiz de 100? É 10. Tem como eu simplificar? Tem. Ó, por 2. Lembre que toda fração a gente sempre tenta simplificar ao máximo. Se não der para dividir, que isso aqui é uma divisão, né? Se não der para dividir, a gente tenta simplificar, ok? Se dá para simplificar, vamos lá. Dá por 2, não dá? Ó, porque 2 divide por 2 e 10 também divide por 2. Então a gente vai aqui, ó. 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5, né? 1 sobre 5, ou, se você fizer essa continha, vai dar 0,2, certo? Se ele quiser em número decimal, você faz, ó, 1 dividido por 5, né? Vai dar 0 que não existe, 0, dá 2, 0,2, certo? Tranquilo? Mas o que foi que eu fiz? Eu transformei o número decimal, olha aqui, em fração. Transformei o número decimal em fração. Mais uma vez, transformei o número decimal em fração. O último número, que fora o 0, eu coloquei no numerador e contei quantos números tem depois da vírgula. 1, 2. Dividi por 100. Professor, se tivesse 3 números depois da vírgula, 1, 2, 3, seria quanto? Seria 1000 ao invés de 100. Beleza? Tranquilidade? Vamos continuando aí, ó. No exemplo C, vamos ver o exemplo C aí, né? No exemplo C, você tem assim, ó, raiz cúbica, né? De 0,125. Olha mais uma vez aí um número decimal na raiz, né? O que é que a gente pode fazer, gente? A mesma coisa. Qual é o número que eu tenho aqui diferente de 0? 125. Concordam comigo? Então eu vou ter que raiz cúbica 125 no numerador e agora eu vou para o denominador. Para eu ir para o denominador, professor, por que ficou 125 no numerador? Qual é o número aqui que tem diferente de 0? 125, ó. 125. E quantos números tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Dividido por quanto, gente, ó? 1000. 3 zeros, ó. 1000. Certo? Então ficou 125. Raiz cúbica de 125 dividido por 1000. Professor, agora eu posso tirar da raiz? Pode. Porque raiz cúbica de 125 existe e raiz cúbica de 1000 também existe, ó. Então vai ficar o quê? Raiz cúbica de 125 dividido por raiz cúbica de 1000, certo? Separei em duas raízes, ó, o que eu fiz, ó, igualzinho, ó. A fração eu separei em duas raízes, o numerador e o denominador. Quanto é a raiz cúbica de 125, gente? É 5. Se você fizer 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 125. Então, raiz cúbica de 125 é 5. Sobre, quanto é a raiz cúbica de 1000? É 10. Concorda comigo que 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000? Então aqui é 10, não é isso? Olha aí. Professor, acabou aí? Não, tem como eu simplificar, não tem? Esses dois números dividem por quem? Por 5. Ó. 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. Se ele pedir número decimal, o livro inclusive dá em número decimal, 1 dividido por 2, ó, só fazer aqui, ó. 1 não divide por 2, bota o 0, né? 0 e a vírgula. Dá 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. 0,5. Então o resultado 0,5 se ele quiser em decimal. Se ele quiser em fração, 1,2. Não é isso? Beleza? Então conseguiram entender o que foi que eu fiz aqui? O mais importante é vocês entenderem isso aqui, ó. Como é que eu transformei isso aqui nisso aqui?
É isso que vocês têm que entender. Ó, qual é o número diferente de zero que tem aqui? 125, ó, bota em cima. Quantos números tem depois da vírgula? 1, 2, 3, dividido por 1000, certo? A gente viu lá na letra B, por exemplo, que era o quê? Vou repetir a letra B aí, só para vocês fixarem mesmo. É muito importante isso aqui, certo? Vocês tinham assim, ó, 0,04, ó. Como foi que isso aí virou uma fração? Pego o número que tem diferente de zero, boto aonde? Boto no numerador, ó, 4. E divido e conto agora, ó. Quantas casas tem depois? Quantos números tem depois da vírgula? 1 ou 2, então vai ser 100, ó. Beleza? Fiz a mesma coisa aqui com a raiz cúbica, ó. Mesma coisa, ó. Com a raiz cúbica eu fiz o quê? Raiz cúbica de 0,125, não é isso? Ó, como foi que eu transformei isso em fração? Qual é o número diferente de zero que tem aqui? 125. Então eu pego, ó, raiz cúbica de 125. E embaixo eu conto quantas casas, ó. Quantas casas tem? Quantos números tem depois da vírgula? 1, 2, 3, ó. Então vou aqui, ó, 1, 2, 3, 1000, certo? E aí vou fazer do outro jeito que eu falei a vocês, beleza? Tranquilo? Vamos ver aqui o exemplo D. No exemplo D você tem raiz cúbica de 8 sobre 27, não é isso? Opa, menos, né? Tem um menuzinho aí, não é isso? É menos 8 sobre 27, não é isso? Professor, aí tem como fazer? Tem. Por que tem como fazer, gente? Ó, tudo bem que é um número negativo dentro da raiz, mas a raiz é ímpar, ó. Se esse índice aqui fosse par, não existiria. A gente já viu isso. Raiz com índice par de número negativo não existe resposta, certo? Mas aqui é uma raiz de um índice ímpar, não par. Então o que é que a gente faz aí, ó? Vamos separar? Ó, posso fazer assim, ó. Vou fazer aqui de novo, ó. Raiz cúbica de 8 sobre 27, não é isso? Eu posso separar em duas raízes diferentes, ó. Raiz cúbica de 8 dividida por raiz cúbica de 27. Beleza? Quanto é a raiz cúbica de 8, gente? É 2. Concordam comigo? Porque 2 elevado ao cubo é 8. Então aqui é 2. E a raiz cúbica de 3, ou de 27 é quem? É 3. Ó. 3 ao cubo é 27. Então raiz cúbica de 8 é 2. Né? E raiz cúbica de 27 é 3. Beleza? Olha o que eu posso fazer, ó. Ou eu posso fazer direto se eu já souber, ou eu separo em duas raízes diferentes, ó. Separei uma raiz cúbica que tinha uma fração em duas raízes diferentes, ó. E achei o resultado. 2 sobre 3. Beleza? Aí também fala nesse assunto sobre raízes aproximadas, né? Raízes aproximadas. E ele dá aí um número que é 106, certo? Ó, geralmente, gente, ele vai pedir nas questões para usar calculadora. Então, eu não vou me ater muito a esse assunto não, porque a gente tem muito mais coisa para ver pela frente, certo? Mas ele vai dizer o que aí? O que é que ele quer dizer? Que raiz quadrada de 106 não é nem 10 e também não é 11. Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100, o número é 106, está abaixo, e 11 ao quadrado é 121. Então, ó, a raiz quadrada de 106 ela não dá exata. Por quê? Ela está entre 10 e 11. A raiz quadrada de 106 está entre 10 e 11. Então não é um número exato. Né? É um número racional, professor? É um número racional. Mas não é um número exato. Não tem uma raiz exata. Ó. Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100 e 11 ao quadrado é 121. Então percebe-se que a raiz de 106 está entre 10 e 11. Né? Se você for na calculadora, gente, tem algumas calculadoras que tem raiz, né? Você coloca lá raiz quadrada de 106, vai dar 10,29, certo? 10,29 a gente aproxima para 10,3, beleza? Tranquilo? Isso aí a gente percebe pela calculadora. Eu não vou me apegar muito a isso, porque eu não vou cobrar isso para vocês na prova. Primeiro porque vocês não vão usar calculadora em prova, e segundo que isso aqui não tem interesse pra gente. O mais interessante para vocês aí é entender o que vocês entenderam acima. É a questão da raiz de fração, certo? Como é que a gente transforma ela e resolve. E a raiz de números decimais. Isso é muito importante porque isso a gente vai usar muito. Agora, raízes não exatas é só um exemplo aqui do livro, certo? Então não vamos nos apegar muito a essa questão. Ok? Gente, por favor, agora eu vou dar uns 15 minutos a vocês aí, para vocês responderem essas questões aí da primeira até a 5, se eu não me engano.
página 45, não é isso? Dá uma olhadinha aí na página 45 que tem atividade, é o primeiro do capítulo. Dá uma olhadinha, faz essas atividades aí e depois eu volto aqui com a correção e com as expressões Tem aí esse próximo assuntozinho aí, ó, expressões com raízes, não é isso? Beleza? Então dá uma olhadinha aí, 15 minutinhos para vocês resolverem essa questão da 1 a 5, se eu não me engano. Essa questão aí que tem a primeira e vai até as expressões com raízes, beleza?